Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um componente muito importante chamado varistor. Aqui nós podemos ver a aparência desse componente, o varistor. Ele aparentemente parece um capacitor de poliéster. Alguns parecem até com um capacitor cerâmico. Mas na verdade esses componentes aqui são os varistores. Aqui a aplicação do varistor em alguns circuitos. Mais adiante a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso. Mas aqui o formato dele aqui no próprio circuito. Aqui a gente vê um varistor aqui, outro varistor e aqui outro varistor. Ou melhor, aqui é um capacitor. Aqui é um varistor e aqui outro varistor. Estou dizendo que aqui é um capacitor porque aqui aparentemente é um C alguma coisa. Ele é muito confundido com um capacitor. Mas se você olhar direitinho, ele tem uma saliênciazinha do próprio terminal no corpo. Eu acho que isso já diferencia um pouco a semelhança com o capacitor cerâmico ou de poliéster, porque os capacitores eles não têm essa saliênciazinha aqui que a gente está vendo no próprio corpo, tá vendo? Aqui é outro circuito e aqui também é um varistor. Então o varistor ele tem essa saliência de ambos os lados, tanto de um lado de cá como do lado de lá. Aqui são varistores destruídos, né? Aqui a gente pode ver que em alguns até há o rompimento do próprio invólucro. E aí a gente vai ver. Aqui é o símbolo do varistor, certo? O símbolo do varistor é esse, é como se fosse um resistor e essa linhazinha com essa outra linhazinha, ou seja, é uma linha cortando o corpo do resistor com um detalhezinho. Aqui eu coloquei um conceito que eu tirei aqui desse link, que eu achei interessante, porque esse conceito ele abrange basicamente tudo que o varistor é. O varistor também chamado de VDR, que é um resistor dependente da voltagem, é uma resistência cujo valor nominal é uma função da própria tensão aplicada aos terminais. E mais adiante a gente vai destrinchar isso, a gente vai explicar de uma forma mais fácil. O VDR é normalmente utilizado na eliminação de picos de tensão introduzidos nas linhas de alimentação durante as operações de ligação. E aí por aí ele vai falando várias coisas, que aí seria interessante você dar uma parada no vídeo e ler toda essa partezinha aqui, certo? E o varistor é uma invenção derivada da descoberta da junção PN, que a gente já viu no vídeo aí sobre o diodo, né? Realizada nos laboratórios da Bell americana em 1940 por Russell Ou. Então o varistor é um dispositivo composto de grãos de óxido metálico e tal. Aqui a gente fala sobre a composição do varistor, aqui como ele se apresenta, mas vamos mais adiante. Aqui é um gráfico, e aí eu queria que vocês entendessem nesse gráfico o seguinte: aqui nós temos aqui no eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui vertical, a corrente. E no eixo das abscissas nós temos a tensão. O que a gente pode extrair desse gráfico aqui? Veja bem. Deixa eu pegar aqui o apontador a laser, né? Aqui nós temos uma tensão de 0 volts. Enquanto essa tensão não chega a aproximadamente 250, que é a voltagem do varistor, nenhuma corrente está passando por ele.
você vai aumentando a tensão, 50, passa por 100 volts, 150, 200, aí ele começa a passar uma certa corrente pelo varistor, e quando chega a 250, o que é que nós observamos? Que há uma passagem abrupta de corrente, ou seja, toda tensão acima de 250 volts, o varistor ele entra em curto, é como se ele tivesse em curto, ele deixa passar toda a corrente por ele. Abaixo não, abaixo é como se ele fosse um circuito aberto. Da mesma forma do lado inverso, se for uma tensão negativa, uma tensão reversa, mesma forma, chega a um ponto aqui que ele deixa abruptamente passar toda a corrente. Ou seja, aqui nós temos também outro gráfico, só que aqui nós temos dois tipos de varistores, ou seja, de construção de varistores. Aqui a gente vê que é o óxido de zinco, e aqui a gente vê que é o silício, carbono silício, certo? E aqui como eles se apresentam, você vê que o de silício, a curva é mais tênue, já o de zinco ele dá uma resposta mais rápida, vamos dizer assim. No silício ele começa a passar a corrente já a partir de 100 volts aqui. O dióxido de zinco ele deixa, e quando chega, ele é mais preciso, vamos dizer assim. O joelho é mais definido. O joelho que a gente chama essa partezinha aqui, que parece um joelho mesmo. Veja que aqui em 200, o dióxido de zinco ele deixa praticamente a corrente toda passar. Enquanto do silício ele já começa a deixar passar a partir de 100. Aí é só uma questão de mostrar a diferença de constituição do varistor. Aqui que é o mais interessante. Aqui nós temos uma fonte de tensão, certo? E aí a gente verifica que aqui a gente tem um varistor. Vocês estão lembrados lá vamos ver aqui, do símbolo do varistor, que é esse aqui, certo? Vamos lá para o esqueminha da nossa fonte. Uma fonte de tensão. E aí o que é que acontece aqui? Aqui nós temos um fusível e aqui nós temos um varistor. Basicamente as fontes elas vão ter esse esquemazinho aqui, esse esquema aqui de proteção de entrada. A gente chama proteção de entrada. O que é que acontece? Deixa eu pegar a borracha aqui e explicar. Veja bem, o varistor, vamos supor que esse transformador ele transforme, é até redundante, mas vamos dizer que ele transforme até 220 volts. Transforma 110 volts e 220 em uma tensão, sei lá, vamos botar aí 6 volts, por exemplo, certo? O que que acontece? Aqui na entrada eu tenho que ter até aproximadamente, vamos dizer, 250 volts, certo? Até 250 não tem problema, o transformador continua reduzindo a tensão para 6, vai dar 6, alguma coisa. Aqui eu tenho aqui é 5 volts, não é nem 6, é 5 volts, um regulador de tensão, mas aí não vamos entrar na seara aqui de explicar essa fonte. Aqui eu tenho um regulador que tem 4 diodos, retificadores, um capacitor eletrolítico, um resistor variável, mas o que importa é essa parte aqui. Vamos analisar essa parte aqui.
Até 250 volts tudo bem, a fonte funciona beleza, sem problema, sem afetar nenhum componente aqui. A partir de 250 volts, se entrar uma tensão maior, vai ocorrer a queima ou do primário do transformador, com certeza, ou outros problemas aqui com outros componentes. Então a gente não quer que ultrapasse esses 250 volts, certo? O que é que a gente faz? A gente coloca um varistor aqui. Mas como é que o varistor funciona? Até 250 volts, né? Se a gente for analisar aquele gráfico da corrente e da tensão, até 250 volts, que é essa parte aqui, vamos chamar isso aqui de 250, certo? Até 250, nenhuma corrente passa pelo varistor, ou seja, a corrente vem aqui, passa pelo fusível e vai direto para o transformador. Nada está passando aqui. Então a gente considera aqui a corrente zero, tal. Aqui é o gráfico do varistor, certo? Quando chega a 250 é o limite. Passou de 250, ele já entra em curto e deixa toda a corrente passar por ele, certo? E para que serve isso? Qual é a finalidade disso, né? A finalidade é proteger esse circuito aqui de picos de tensão. Vamos supor que haja um transiente aqui na rede que chegue a 500 volts. De repente aparece um pico de tensão aqui de 500 volts. O que é que vai acontecer? Esse varistor vai entrar em curto. Quando esse varistor entrar em curto, o que é que vai acontecer com esse fusível? Esse fusível ele vai abrir. Por quê? Porque aqui vai passar uma corrente maior do que a capacidade do fusível. E esse fusível vai abrir. Então, a finalidade do varistor é a de proteger o circuito, certo? Como? Da seguinte forma: ele vai limitar a passagem de uma tensão aqui, pode ser 250, 300, 150, aí vai depender do projeto do circuito, mas vai limitar passando uma tensão superior à capacidade do varistor. Ele entra em curto, né, vamos chamar assim, ele praticamente entra em curto. E aí com o curto, esse fusível vai passar uma corrente enorme aqui. A corrente vai fazer esse percurso aqui, olha. Vai fazer esse percurso. Ao invés de ir para lá, para o transformador, ela vai fazer esse percurso por terra. E aí esse fusível abre. E esse varistor também é destruído. Geralmente quando você vai analisar o conserto de uma fonte dessa, que você vê que o fusível está aberto, pode testar o varistor, que ele vai estar com certeza sempre com algum problema. Aqui nós temos um outro circuito, que é o seguinte: é um varistor protegendo o motor. Nós temos aqui um motor de 115 volts, corrente alternada, certo? E esse varistor é de 300. O que é que quer dizer? Que ele só vai deixar passar uma tensão para o motor até 300 VAC. Acima disso, ele vai passar a corrente para o terra. Ou seja, é como se fosse um regulador de tensão. Se a gente for lembrar do diodo Zener,
ele é um pouco semelhante, tanto que o esquema dele elétrico do varistor são dois diodos Zener colocados, vamos dizer assim, de costa a costa, ou seja, vamos dizer que o símbolo, vamos fazer aqui um diodo Zener, o diodo Zener aqui, e outro diodo Zener, desculpando aqui o desenho, algo mais ou menos assim. Então o esquema elétrico do varistor é mais ou menos isso, são dois diodos Zener colocados assim, ou pode ser negativo negativo ou positivo positivo, mas sempre um com a face para o outro, assim, certo? E aí foi o fim. Mas eu antes da gente finalizar, eu queria mostrar como é que a gente testa o varistor, né, no multímetro. O teste é muito simples, veja bem, e dá até para você tirar pelo que a gente já falou aqui. Se até 250 volts, vamos supor que esse varistor seja 250, vamos botar 150. Se até 150 volts esse varistor não deixa passar nenhuma corrente, como a gente viu ali no gráfico, vou botar aqui 150. Essa tensão vai depender do varistor. Tem varistores de vários tipos para várias tensões, entendeu? Então, se eu tenho aqui a corrente e a tensão, como é que a gente testa ele? Se eu botar aqui, se eu tirar ele, né, do circuito, vamos lá vamos ver um varistor para a gente entender bem. Eu pego um varistor aqui, vamos ver lá, pega esse varistor aqui, vamos pegar testar esse aqui. Eu pego uma ponta, coloco aqui, vamos ver a ponta vermelha e a ponta preta do multímetro. Podia ser diferente? Podia. O que é que eu tenho que encontrar? Boto na escala vezes 10. Boto na escala vezes 10. O que é que eu tenho que encontrar? Eu não tenho que encontrar nada, ele tem que dar infinito. Se ele der uma resistência 0, ele está em curto, entendeu? Então, como a tensão que eu vou aplicar no multímetro é uma tensão baixa, abaixo aqui, olha aqui o valor do varistor, esse é de 300, esse parece que é de 360, certo? Então tem varistores de várias tensões. E você deve substituir exatamente pelo mesmo modelo. Até no curso do professor Marcelo Moraes, ele bate muito nessa tecla. Que você, na hora de você substituir um componente, você substitui pelo mesmo modelo, as mesmas especificações. Não se aventure a trocar um componente por qualquer outro de especificações diferentes, que você pode prejudicar. Então aqui você bota na escala vezes 10, bota uma ponta aqui, outra ponta aqui, e tem que dar uma resistência altíssima. Se der resistência 0, ele está em curto. E é assim que a gente testa o varistor no multímetro, certo? Não tem nenhum mistério, e são varistores que estouraram pela tensão, que ele entra em curto mesmo. E é isso. A curva, se a gente for analisar, é uma curva bem parecida com a curva do diodo, né? E o varistor é isso. Eu quis falar desse componente tão importante, tão presente nas fontes chaveadas também, as fontes como proteção de entrada das fontes. Vocês vão encontrar muito isso em esquemas de fontes, em esquemas até dessas lâmpadas de LED. Existe o varistor ali dentro para proteger, para que não ocorra incêndio e tal. Ele numa sobretensão,
ele entra em curto, ok? Espero que vocês tenham gostado, dê um joinha, se inscreva no canal. Eu passei um tempo sem gravar vídeo, para que eu estava gravando muito vídeo um em cima do outro, e o pessoal estava reclamando que não estava tendo tempo assim de assistir. Então agora eu vou espaçar mais para que vocês possam assistir com mais tranquilidade, ok? Um grande abraço.